Salve meus consagrados, o Enem... Que isso, gente? O Enem está com as inscrições abertas até o dia 16 de junho e não, isso não é publi do governo federal. Nesse vídeo eu vou te contar como que o Enem contribuiu assim exponencialmente para que eu pudesse cursar a faculdade de jornalismo pleníssimo e não só cursar a faculdade, mas ter a oportunidade de escolher em qual universidade eu cursaria. Então, fica ligado porque nesse canal eu, Leonardo Simon, sou seu assessor. Salve meus consagrados, esse vídeo ele é direcionado para você, pequeno gafanhoto, que está pensando como que o Enem pode contribuir para você estudar jornalismo, vale a pena ou não fazer o Enem. Só que o Enem para mim foi muito importante e abriu portas para que eu pudesse cursar jornalismo, inclusive em outro estado, bem longe de casa, que eu já contei no vídeo anterior como que aconteceu esse início, né? De eu ter saído de Belém para cursar jornalismo em São Paulo. Tudo começou, gente, no ano de 2013, em que eu estava muito em dúvida de qual curso fazer. Eu pensei em várias possibilidades e a gente fica meio perdido mesmo. E é normal, se você está perdido com relação à faculdade que você quer fazer, respira fundo, fique calmo, é você e metade da humanidade. Até porque é uma decisão muito grande que a gente precisa tomar num curto espaço de tempo, principalmente num período em que a gente ainda está em desenvolvimento, né, cognitivo. É uma puta responsabilidade. Depois que eu decidi cursar jornalismo, eu já tinha me inscrito no Enem, porque o Enem justamente é nesse período, né? Logo no meio do ano e tal. Só que eu sou da época, gente, em que o Enem, ele era feito em 2 dias, sábado e domingo. Ainda tinha a questão do era sabatista, né? O que é o sabatista? O sabatista, ele não podia, por conta da religião, motivação religiosa, fazer a prova nas horas sabáticas. E quais são essas horas do sábado? O dia ele dura de um pôr do sol a outro pôr do sol. A gente que era do regime sabatista ficava isolado em uma sala, né? Você e várias pessoas que tinham a mesma realidade, e você só começava a prova depois do pôr do sol. O agravante nisso não era só o tempo de espera, né? A questão de ter que esperar até o pôr do sol, mas é que nessa época tinha o horário de verão. O horário de verão em Brasília não batia com o horário de Belém, porque Belém não tinha horário de verão. O que acontecia? A prova do Enem começava pelo horário de Brasília, 1 da tarde. Como todo mundo tinha que entrar no mesmo horário, em Belém, 1 da tarde em Brasília correspondia a meio-dia. Nós entrávamos mais cedo, seguíamos a jornada e só faríamos a prova depois do pôr do sol, que normalmente dava algo em torno de 6 da tarde. E eu fiz a prova e tá muito cansativo, fiz 3 anos seguidos Enem, que o primeiro e o segundo foi experiência e o terceiro foi o, tipo assim, que eu fiz, assim, mandando vento. No 3º ano eu fiz a prova e a pontuação não foi boa, gente. Foi assim, bem triste e vazia. Não vou nem comentar essa parte da minha vida aqui, porque é bem... Enfim. Minha nota não foi das melhores. E aí eu fiquei pensando assim, caracas, o que eu vou fazer? A primeira oportunidade que você tem com a nota do Enem é de se inscrever no Sisu. O Sisu é muito interessante. Você coloca lá a sua nota e ele te direciona assim, né? Você consegue escolher em qual lugar do Brasil você quer cursar a faculdade. A primeira oportunidade que você tem com a nota do Enem é justamente por meio do Sisu, velho. O Sisu assim, é incrível. Eu lembro que mesmo com a minha nota não tão grande assim, eu passei em 2 federais, do Amazonas, passei na faculdade, na Universidade Federal de Mato Grosso, na capital Cuiabá. E eu fiquei muito eufórico, fiquei muito feliz, né? Eram universidades federais, a nota não passava para a Universidade Federal do Pará, que era onde eu fui criado. E aí, meus amigos, o que acontece? Não me matriculei nessas 2 universidades. O meu foco era estudar em São Paulo. Esse era o primeiro motivo. E segundo, estava um pouco traumatizado, porque no ensino médio eu estudei em um Instituto Federal em Belém do Pará. E assim, eu peguei 2 greves, peguei professores muito relaxados, tive um ensino médio muito fraco. Fiquei assim com muito receio de entrar numa universidade federal, tipo assim, não consegui evoluir como aluno por causa dessas problemáticas. Para além disso, eu precisava de uma universidade que ela pudesse, assim, potencializar mesmo, me ensinar, me pegar no colo, né, puxar pela mão, porque meu texto era ruim, eu era muito limitado de português, assim, não que eu não sabia, mas jornalismo é, em essência, puro texto.
Então eu fiquei assim, cara, eu preciso de uma universidade, talvez a pública não seja o que eu precise agora. Eu declinei as matrículas para essas duas universidades e aí tive a segunda oportunidade pela nota do Enem de me inscrever no ProUni. Pelo ProUni eu me inscrevi numa universidade em São Paulo para 2 cursos, rádio e TV, que valeria a cinema, né, e jornalismo. Eu cheguei a passar na primeira chamada em rádio e TV, mas mais uma vez não era o que eu queria, então eu rejeitei. Cara, pela bênção do Senhor Jesus, passei em jornalismo na segunda chamada. Eu lembro que 3 vagas, eu tinha ficado em 6º lugar. Só que as 3 primeiras pessoas desistiram. E eu entrei aí na rapa, no ProUni, mas também foi uma baita oportunidade para poder, por meio da nota do Enem, ter garantido meus 4 anos de faculdade. Eu lembro que quando eu entrei na faculdade de jornalismo nessa universidade, a mensalidade custava R$ 823,17. Nunca vou esquecer esse valor, porque eu lembro do desespero que foi para pagar a primeira mensalidade antes de saber o resultado do Enem. E assim, gente, é o tipo de trauma que você não esquece nunca mais, né? Só que depois que eu fiz a soma dos 4 anos de faculdade, dava algo em torno de R$40 mil. E R$40 mil que eu poupei, ou melhor, que eu não gastei, né? Porque eu não tive esse dinheiro. Porque eu fui amparado pelo ProUni. E eu consegui o ProUni por meio da nota do Enem. Poderia ter sido São Paulo e poderia ter sido universidade em qualquer lugar do Brasil. Deixa esse recado, por quê? Porque a prova do Enem, mesmo com a minha nota não tão alta, ela foi assim uma oportunidade mesmo de eu não só cursar jornalismo, mas ter a oportunidade de escolher onde cursar essa faculdade. Se você aí ainda não se inscreveu no Enem, acho que essa é a possibilidade de você se inscrever. Tem taxa de isenção para quem não consegue pagar a matrícula. Hoje já não é 2 dias seguidos, hoje são 2 domingos separados, o que ajuda muito, porque você consegue descansar de uma prova ou outra, que é muito cansativo. Sim, você tem a oportunidade, né, gente? A possibilidade, a capacidade de, com essa nota, ingressar em qualquer faculdade de todo o Brasil. Eu não sei como está hoje, mas na minha época também, quando você saía para cursar a faculdade pelo ProUni em outro estado, o governo também te dava uma bolsa te manter nesse outro estado. Na época não consegui essa bolsa, esse auxílio do governo federal, porque a minha faculdade ela era de segunda a quinta e o governo federal ele estipula uma carga horária semanal para a faculdade. A minha faculdade não cumpria essa carga horária semanal que o governo exigia. Espero que esse vídeo tenha elucidado, esclarecido muita coisa para você que está prestes a fazer a faculdade ou quer fazer o Enem e não sabe como usar essa nota. Eu espero que esse vídeo possa te ajudar e possa, sim, abrir a sua mente para as possibilidades, né, que você tem por meio de uma prova. Você faz na sua cidade, mas ela te abre oportunidades para o Brasil todo. Mais uma vez, não é publi do governo federal, é realmente um vídeo preocupado com você que está nessa fase triste e vazia. Brincadeira, gente, tô brincando. Vale a pena, no final, o céu é o limite. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Fique com Deus. Tchau, tchau.